Pilares essenciais da democracia, como eu disse, no sentido liberal. É a democracia liberal, não é a democracia ateniense, a democracia antiga ou a democracia direta preconizada por Rousseau. Os pilares da democracia liberal são um regime difícil de se consolidar. Tocqueville, no século XIX, que é uma figura até que a gente vai mencionar hoje ainda, né, no programa, Tocqueville foi um dos primeiros autores a reconhecerem a inevitabilidade da ascensão de um certo nivelamento da massa das pessoas e o seu ingresso na participação política. E, embora ele não falasse isso com total felicidade, porque ele reconhecia que havia vantagens em uma estrutura aristocrática. Mas era inevitável e o esforço que os liberais deveriam fazer naquele momento seria o de equilibrar essa ascensão democrática com a preservação da liberdade individual, com a preservação das franquias de liberdade individual com que os liberais, por natureza, se preocupam. E isto é exatamente o que define, o que conceitua a democracia liberal. A democracia liberal é um regime que tenta associar a preocupação democrática com a participação majoritária na escolha dos ocupantes de cargos de governo, poder executivo ou legislativo, com a preocupação liberal em proteger a individualidade, a esfera privada. E como é que você faz isso? Você faz isso se você tiver eleições regulares, em que os partidos têm liberdade para se organizarem, para as pessoas se associarem aos partidos, votarem nos partidos que elas quiserem, liberdade de expressão para que os partidos e os seus defensores possam divulgar o seu ponto de vista, e também, porque nós não vivemos num mundo perfeito e cor-de-rosa, criticar os pontos de vista dos outros partidos. Isso faz parte da disputa político-eleitoral e político-ideológica dentro de uma estrutura democrática, em que as pessoas não corram esse risco de ser silenciadas por manifestarem o seu ponto de vista, a sua adesão a uma determinada agenda, que elas tenham essa liberdade e possam promover, com isso, a alternância dos ocupantes do poder, sem haver um editor da sociedade, um tutor da sociedade que determine quem pode chegar no poder e quem não pode. Inclusive, o Loyola, no artigo dele, ele fala muito bem, traz exemplos de atentados que esse regime que vive no Brasil hoje promoveu, quando ele fala do jornalista Alan dos Santos, que é um desafeto meu, eu não tenho nenhuma admiração por ele, honestamente, tenho muitas críticas a Alan dos Santos, mas é um absurdo que ele teve as contas dele bloqueadas, os meios de sustento dele destruídos, passou a ser tratado como um foragido internacional, sem o devido processo legal, sem direito ao contraditório efetivo. Na mesma linha, a gente tem o deputado Daniel Silveira, foi condenado à prisão. Tá? Desculpe, pessoal, tá difícil. Foi condenado à prisão, perda de mandato e cassação de direitos políticos por declarações que ele fez em vídeo, por mais ofensivas que fossem, porque ele falou, né? Ele falou, aí ele é condenado. E a gente tem também o ex-procurador Deltan Dallagnol, também político eleito com mandato, com mais de 340 mil votos do eleitorado, e o Deltan foi cassado com base numa interpretação subjetiva de atos administrativos que nem resultaram numa condenação judicial. Ele foi condenado monocraticamente, né, a perder o seu mandato por causa disso. Então, em todos esses casos, os elementos se repetem. O processo é excepcional, a motivação é política, o que argumenta o nosso Loyola, e a sanção é travestida de tecnicalidade, ela sempre em nome da ordem democrática, mas na prática a vontade do eleitorado, a vontade da sociedade representada através desses parlamentares e a difusão livre de uma ideia, de um partido, de uma ideologia, que é o que é feito pelos influenciadores, pelos jornalistas, pelos comunicadores, isso tudo está cerceado. Então você não tem uma atmosfera legítima e saudável de uma democracia liberal autêntica. É possível recuperar? É possível recuperar se a gente punir, controlar, estancar a sangria dos abusos que estão sendo praticados hoje. Isso a gente faz atingindo os alvos que os perpetram. Não tem outro jeito, não tem outra saída. A gente precisa aumentar o custo deles para manterem as coisas como estão e pressionar
o fator central para a manutenção desse estado de coisas, que é, como você bem apontou, a inércia e a conivência, pior ainda do que a inércia, a conivência aberta e declarada, que é o que a gente viu de Hugo Mota e Davi Alcolumbre, do Poder Legislativo.